Para a discussão de caso, a doutora Kinar, que já está aqui em cima. Queria convidar o doutor Marcelo para vir para cá, e o doutor Marcos André de Sá Barreto Costa, que é um oncologista formado pelo INCA, ele é médico do Centro Avançado do Hospital São José também. A mesa está vazia hoje. Você não quer ir, Fernando? Vem aqui para a mesa. Põe assim, né? Dia. Ontem tinha 10 pessoas. Eu sou do contra hoje. Bom, a gente vai... Na verdade, primeiro agradecer o Marcelo, que o Marcelo os casos, e o Marcelo acho que conhece melhor do que eu, mas a gente vai indo aí. Estamos em desvantagem, viu, Marcos? Primeiro caso. Esse é um paciente dos 57 anos, e em fevereiro de 2010 esse paciente apresentou dor e no quadril esquerdo, tinha tosse, um sintoma neurológico. Fez uma cintilografia óssea, mostrou uma captação no E3 e no osso ilíaco esquerdo, fez uma tomo de tórax e massa pulmonar esquerda envolvendo a aorta e o brônquio fonte esquerdo. Uma tomo de abdômen, essa tomo mostrou um nó hepático secundário e uma massa do isquio esquerdo. Fez uma de crânio e essa ressonância metastático medindo 1 centímetro, parênquima cerebral, um paciente com doença óssea, doença hepática e um nó no crânio. Essa aqui é a tomografia, a massa em alta proximidade com a aorta. Essa aqui é o hepático e a cintilografia dando ali à esquerda. Foi feita uma biópsia na região do ilíaco esquerdo e um adenocarcinoma metastático pulmonar. Então, eu acho que a primeira aqui, a gente já sabe aí a resposta do EGFR, não teve mutação do EGFR, mas a pergunta é, faz a mutação ou não? Que mutação fazer? Faz Carras, EGFR? Como é que a gente investiga isso? E acho que até antes da mutação, faz imunistoquímica ou não? Precisa fazer imunistoquímica ou não? Então, acho que o Marcelo? Pensando, esse paciente, ele começou o tratamento, se eu não me engano, é um paciente tabagista, ele tem o diagnóstico de adenocarcinoma metastático, então, no meu algoritmo pessoal ainda, lembrando que o professor que a Kinar apresentou muito bem agora de novas, a gente ainda não tem muita opção, então, para mim, a primeira mutação é feita de EGFR, eu não faria ação de imunistoquímica para pensar no uso do cetuximab para paciente positivo para EGFR, então eu ficaria só com a pesquisa da mutação da EGFR que foi feito no caso mesmo. E hoje, sabendo que aprovado, você faria a translação do ALK? Boa pergunta. Assumindo que a gente tem acesso aqui no Brasil. Sim, faria. Eu faria porque são gritantes, né? O benefício é grande, apesar desse paciente ser um paciente tabagista, sabe que a mutação do ALK ela é bastante baixa em paciente tabagista, mas eu acho que sem dúvida tem que ser feito, porque é exatamente a história do tratamento desse paciente. Marcos, você mutações, faria a mutação do Carras, por exemplo? Como é que a gente... o diagnóstico molecular inicial desse caso? Concordo com o Marcelo, acho que os dados do crizotinib são muito gritantes, realmente. E voltando àquela discussão que a gente estava tendo ali, hoje nos Estados Unidos são quase 350 mil casos de câncer de pulmão. Então, em torno disso, mais ou menos 122 mil casos morrem por câncer de pulmão, a principal causa de morte nos Estados Unidos hoje. Então, se a gente considerar que 3, 4% de 120 mil, 250 mil
podem ter uma mutação de ALK. A gente está falando de uma população daí em torno de 10 mil doentes nos Estados Unidos, o que é bastante considerável para uma pesquisa da mutação ALK. Acho que para esse paciente, como o EGFR é wild type, e são mutações excludentes, eu consideraria realmente o uso do crizotinib e ficaria por aí. A gente fala muito, mas realmente precisa, antes de criar muita expectativa para o doente, precisa ter certeza que tem uma droga disponível, antes de até mencionar o teste, porque isso gera uma angústia tão grande para o paciente se você não tiver a possibilidade de oferecer a droga aqui. A partir do momento que você citou, é porque você já tem ele, já checou os critérios de elegibilidade do paciente, que ele possa fazer o teste, porque senão é até catastrófico você oferecer um teste com grande experiência e não ter a possibilidade de usar o remédio. E eu acho que a grande parte do Brasil ainda não tem a possibilidade de usar a droga. Acho que esse não é o nosso dia a dia. Importantíssimo. Isso é frisado, não é o nosso dia a dia. Essas medicações vão ser caríssimas. Eu ainda não sei qual é o preço do crizotinib nos Estados Unidos, eu não olhei ainda, mas eu tenho certeza que vai ser caro. E aí você dizer para o paciente que ele tem um ALK positivo, acho que como a Aknar colocou bem na aula dela, é um fator de mau prognóstico. Então, quer dizer, você está falando, o prognóstico é ruim, eu tenho uma droga, mas eu não posso usar, ou você vai ter que gastar não sei quanto para receber a droga. Acho que isso é importante. Aknar, qual que você estima que é a porcentagem de positividade para EGFR, KRAS e ALK nesse caso? Nossa, é super baixo, né? Para EGFR, a gente sabe que paciente grande fumante sexo masculino fica ao redor de 5%, né? KRAS é um pouquinho mais, aí é o que aumenta, você me corrige esses números, acho que fica ao redor de 30%. Isso. Não, William. E a mutação do ALK, aí fica mais baixo ainda, fica ao redor de 1, 2%. Então, vamos ter cuidado na seleção aí dos doentes mesmo, do que vai testar. Só para colocar um pouquinho de lenha na fogueira, então se a mutação do KRAS, a gente talvez vai achar em 25%, 30% dos casos desses pacientes, a gente sabe que essas 3 mutações, em geral, são mutuamente exclusivas, quer dizer, raramente a gente vai ver um paciente que tenha as 2 mutações ou 3 mutações positivas. Será que vale a pena a gente começar o teste com o KRAS, então? Se vier positivo, a gente para por aí? Isso é uma ideia interessante, mas não tem nenhum algoritmo ainda, até que respalde, nenhum trabalho que respalde a gente começar por isso. Provavelmente vai ser um sequenciamento, mas qual a melhor resposta, eu não sei. A gente está validado hoje. Nada sugere para a gente começar com KRAS para excluir ou não tratamento. Até hoje, nenhum guideline. Então, não faço isso de rotina. Se for testar alguma coisa, a mutação da EGFR. Joia. Então, esse paciente foi testado para EGFR, não tinha mutação, era um paciente wild type. Os antecedentes clínicos do paciente, hipertensão controlada e um paciente tabagista. O que a gente faz agora? Então, é um paciente que tem um nódulo no cérebro, um paciente que tem metástase óssea, metástase hepática e uma lesão no pulmão. E a gente sabe que é um câncer de pulmão, não pequenas células. A gente começa com radioterapia de crânio total, seguido de quimioterapia. A gente faz radiocirurgia na lesão cerebral, seguido de quimioterapia. Ou a gente parte para a quimioterapia logo de cara. Acho que a gente podia votar agora. Então, a maioria optou por fazer radiocirurgia na lesão cerebral, seguido de quimioterapia. Fernando, o que você faria? Esse paciente é um candidato à radiocirurgia, você faria cirurgia, já que é uma meta cerebral única, ressecção da meta, se a gente sabe se isso é meta ou não. Comenta um pouquinho como é que seria o manejo da doença cerebral. Eu acho que eu separaria esse caso em 2 vertentes. Acho que o primeiro critério para você decidir o manejo cerebral é saber o volume da doença, quer dizer, se é um nódulo ou múltiplos nódulos cerebrais, a localização dessa lesão, por exemplo, cerebelo, que é um local muito delicado, versus outras áreas, particularmente não eloquentes, e a terceira, a sintomatologia do paciente. Então, se a gente tem um paciente que tem muita doença abaixo do pescoço, uma lesão cerebral que não dá sintomas importantes naquele momento, não está num lugar crítico, você estaria autorizado, e tem um estudo francês que randomizou entre quimioterapia, seguido eventualmente de rádio versus rádio, depois quimio, um estudo randomizado em quem tinha doença cerebral, que não mostrou diferença em termos de sobrevida. Então, esse paciente, se ele estivesse nesse grupo, eu acho que a opção 3 seria bastante aceitável. Por outro lado, se ele tivesse uma lesão única, num local crítico,
por exemplo, fossa posterior, ou numa área eloquente com sintoma, eu tentaria priorizar o tratamento inicial cerebral, então seria a opção talvez número 2, ou uma opção 2A, que seria a cirurgia, dependendo do tamanho da lesão e da localização, seguida então do tratamento quimioterápico. Então, eu acho que esse é um caso interessante, porque é um caso literalmente à beira do leito, que você individualiza a conduta baseado numa série de variáveis onde você não tem talvez a resposta ideal. E, Fernando, a gente tem certeza que essa doença cerebral é mesmo metastática? Qual é a porcentagem de pacientes com nódulo no cérebro que pode não ser metastático? E a gente precisa saber isso nesse caso ou não? É relevante ou não?